Quem sou eu e por que você deveria me ouvir? Meu nome é Aristóteles. Fui aluno de Platão, preceptor de Alexandre o Grande e fundador de uma das escolas mais duradouras da história, o Liceu. Nasci há mais de 2 milênios, na Grécia Antiga, e talvez você pense que tudo o que eu tenho a dizer pertence ao passado. Mas não se apresse. Hoje você acordou e pegou o celular. Talvez tenha perguntado ao Google sobre o tempo, olhado o saldo do banco ou assistido a um vídeo que te fez rir. Tudo isso parece moderno, veloz, até futurista. Mas por trás desses gestos, escondidas sob camadas de tecnologia, estão as mesmas perguntas que eu e meus colegas fazíamos sob a sombra das oliveiras em Atenas. Por que as coisas existem? Como elas vieram a ser? Qual o seu propósito? Se você quer entender o mundo, não basta olhar para fora. Você precisa aprender a enxergar o que está por trás. A estrutura invisível que sustenta a realidade. E é sobre isso que quero falar com você hoje. Não vou usar palavras difíceis, nem prometer verdades absolutas. O que eu quero é que você pense, que veja o mundo com outros olhos, que descubra que até mesmo a sua existência tem causas, sim, no plural, e que conhecê-las muda tudo. Do meu mestre Platão ao mundo real. Para entender como cheguei à minha teoria, você precisa conhecer meu ponto de partida, Platão. Ele foi meu mestre, um pensador brilhante, apaixonado pelas ideias. Platão acreditava que o mundo real, esse que você vê, toca e sente, era apenas uma sombra. Para ele, a verdadeira realidade estava em outro lugar, no mundo das ideias puras, perfeitas e imutáveis. A cadeira que você está sentado agora, para Platão, ela não importa. Importa sim a ideia de cadeira, a forma eterna, invisível, que existe além do tempo. Eu respeitava meu mestre, muito, mas também olhava ao redor e pensava, como posso desprezar esse mundo tão cheio de movimento, beleza e complexidade? Como posso ignorar o calor do fogo, o sabor do pão, o som da chuva? Enquanto Platão olhava para cima, para o mundo das ideias, eu comecei a olhar para baixo, para os pés no chão. Eu queria entender as coisas como elas são, aqui e agora. Queria saber por que uma semente vira árvore, por que a água ferve, por que as pessoas riem, choram, amam. Foi assim que me tornei um observador da natureza, da vida, dos corpos, da alma. Eu andava, anotava, experimentava. Eu fazia perguntas a camponeses, artesãos, médicos, músicos, porque se há verdade neste mundo, ela tem que ser visível, de alguma forma, ela tem que nascer da experiência. Diferente de Platão, eu não buscava um céu de ideias perfeitas. Eu queria tocar a realidade. E para tocá-la, descobri que precisava fazer a pergunta certa. O que faz algo ser o que é? Foi essa pergunta que me levou ao coração da minha filosofia. Uma resposta simples não bastava, porque as coisas não existem por um único motivo. Elas têm múltiplas causas, e cada uma delas revela uma camada do real. Nos próximos minutos, vou te apresentar essas causas, uma a uma. E quando terminarmos, você verá o mundo com novos olhos. A grande pergunta, por que as coisas existem? Pense na sua caneca de café, no seu tênis, no seu cachorro, em você mesmo. Agora pergunte, por que isso existe? É uma pergunta mais poderosa do que parece. A criança pergunta com inocência, o cientista pergunta com cálculo,
O filósofo pergunta com insistência, e a resposta nunca é simples. Veja, quando algo existe, não basta dizer porque sim. Eu queria ir além. Queria encontrar o conjunto completo de razões que fazem algo vir a ser, permanecer no que é ou deixar de ser. Afinal, um objeto não aparece do nada. Nem uma planta cresce por mágica. Nem um ser humano nasce por acaso. Eu percebi que para compreender verdadeiramente algo, precisamos identificar suas causas, mas não uma causa só, como fazem muitos até hoje. Eu identifiquei 4. Cada uma dessas causas revela um aspecto diferente da realidade, e juntas elas formam um quadro completo. É como desmontar um relógio para entender como ele funciona. Você olha para os materiais, para o formato, para quem o fabricou e, principalmente, para o propósito. Para que aquilo serve? É sobre isso que vamos falar. Nas próximas partes, vou te apresentar as 4 causas, meu maior legado filosófico. Você vai ver que elas não são apenas ideias antigas. Elas explicam um bolo de aniversário, um carro elétrico, uma música no seu fone de ouvido e talvez até o seu próprio destino. Pronto? Vamos começar com a primeira. A causa material, do que algo é feito. A primeira causa é simples, mas poderosa, a causa material. Ela responde à pergunta: do que isso é feito? Parece óbvio? Sim, mas veja bem. O que seria de uma escultura sem o mármore? O que seria de um pão sem a farinha? O que seria de você sem carne, ossos e sangue? Tudo o que existe é feito de algo. Toda forma precisa de matéria para se manifestar. Pense no seu celular. Ele é feito de vidro, plástico, metais raros, lítio, silício. Se você desmontar, vai encontrar um mundo escondido ali dentro. Uma combinação de elementos da natureza organizados com precisão. Sem matéria, não há realidade física. Eu observava isso em tudo, no crescimento das plantas, no corpo dos animais, no movimento das estrelas. Tudo tem uma base material. Mas veja, saber do que algo é feito não explica tudo. Se eu te der um monte de tijolos, cimento e madeira, você tem uma casa? Claro que não. Falta algo além da matéria. Falta a estrutura, a forma. É aí que entra a próxima causa. Mas antes de irmos adiante, quero que olhe à sua volta. Cada objeto perto de você, essa cadeira, esse copo, esse fone, é resultado de uma matéria organizada. A causa material é o corpo da realidade. Mas o que dá identidade a esse corpo? O que transforma o barro em vaso, a farinha em bolo, o tecido em roupa? É isso que vamos descobrir agora. A causa formal. O que dá identidade às coisas. Agora que sabemos do que algo é feito, a próxima pergunta é: o que faz isso ser o que é? Você pode ter os mesmos materiais, mas criar coisas completamente diferentes. Um bloco de mármore pode virar uma estátua ou um degrau. É aqui que entra a causa formal. Ela é a forma, a estrutura, o modelo invisível que dá identidade a uma coisa. Sem ela, tudo seria apenas matéria bruta. Pense em um bolo de chocolate. Os ingredientes são matéria, farinha, ovos, leite, açúcar. Mas o que faz aquilo ser um bolo e não uma massa disforme? A forma, a receita, a organização dos elementos. Ou pense em um violino. Você pode até ter a madeira mais cara do mundo, mas sem o formato certo, ele não toca uma nota. A beleza está na forma. Mesmo você,
O que te faz ser você? Claro, a sua carne, ossos e sangue, sua matéria, mas também a sua estrutura, sua mente, sua memória, seu jeito de rir, seu modo de pensar, sua forma humana. Eu dizia que a forma é como a alma das coisas. É o que transforma a matéria em realidade compreensível. Sem forma, o mundo seria um amontoado de pedaços. Com forma, ele se torna um sistema, compreensível, funcional, belo. Mas ainda faltam duas causas. A forma sozinha também não explica por que algo passou a existir ou para que ele existe. Agora que temos corpo e identidade, precisamos entender o agente da transformação. Quem faz as coisas acontecerem? A causa eficiente. Quem fez isso acontecer? Você já tem a matéria, já tem a forma, mas quem ou o que deu início ao processo? Essa é a causa eficiente. É o agente que transforma o possível em real. É quem age, quem inicia, quem muda. Sem ela, a madeira não vira cadeira, a tinta não vira quadro, a ideia não vira ação. Imagine, você tem um bloco de mármore, a matéria, você tem um modelo de uma escultura, a forma. Mas o que realmente faz o mármore virar escultura? O escultor, ele é a causa eficiente. É ele que pega o cinzel, que bate, que molda, que transforma. No caso de um pão, o padeiro é a causa eficiente. No caso de uma casa, é o pedreiro. No nascimento de uma criança, os pais. Agora, amplie isso. O vento move as folhas. A chuva molda a terra. A sua escolha de estudar muda seu futuro. Tudo o que muda, tudo o que nasce, tudo o que se transforma, passa por uma causa eficiente. E veja, não precisa ser sempre uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma força natural, pode ser até o tempo que tudo move, sem pedir licença. Eu olhava o mundo e perguntava, quem está por trás dessa mudança? A resposta nem sempre é visível, mas ela está sempre lá. Agora já temos 3 peças do quebra-cabeça: a matéria, a forma, o agente da mudança. Mas falta a mais importante de todas. A pergunta mais profunda que um ser humano pode fazer: para que isso existe? Se você quiser entender não apenas o que as coisas são, mas por que elas são assim, espere o próximo passo. A causa final. Para que as coisas existem? Agora chegamos à mais importante de todas as causas. Aquela que faz você olhar para algo e perguntar: para que isso serve? Qual o seu propósito? Qual é o seu fim? Essa é a causa final. Para mim, nada existe por acaso. Tudo, absolutamente tudo, caminha em direção a algo. A semente existe para virar árvore. A casa é construída para abrigar. O bisturi é feito para cortar com precisão. O ser humano para realizar sua natureza mais elevada. Você pode conhecer a matéria, a forma, o agente, mas só entende de verdade quando descobre o propósito. Pense em uma faca. Ela pode ser feita de ferro. Essa é a matéria. Ela tem um formato de lâmina e cabo. Essa é a forma. Foi forjada por um ferreiro. Essa é a causa eficiente. Mas a causa final, a razão de existir da faca, cortar. Sem isso, ela não seria uma faca. Seria apenas um pedaço de metal inútil. A natureza, para mim, também tem propósitos. O olho existe para ver. As asas existem para voar.
a razão existe para pensar. E o ser humano existe para viver bem, para florescer, para atingir sua excelência, aquilo que os gregos chamavam de arete. Eu dizia que a causa final é como a alma do universo. Tudo tende a um fim, e quando esse fim é alcançado, a beleza, a ordem, há sentido. Se você olhar para si mesmo e se perguntar, por que eu estou aqui? Qual o meu propósito? Então você está fazendo a pergunta mais aristotélica que existe. E essa busca, por fim, por sentido, por excelência, é o que faz a vida valer a pena. Como as 4 causas explicam o mundo moderno? Você pode estar se perguntando, Aristóteles, isso tudo ainda vale hoje? E eu te digo, sim, mais do que nunca. Minha teoria das 4 causas é como um mapa para entender qualquer coisa, de uma pedra até um carro elétrico. Vamos testar? Imagine um iPhone. A matéria dele é vidro, alumínio, silício, lítio. A forma é aquele design elegante, fino, retangular, com tela sensível ao toque. A causa eficiente? Os engenheiros da Apple, as fábricas, os robôs da linha de produção. E a causa final? Comunicação, conexão, entretenimento, status. Tudo isso é o para quê. Mesmo um objeto ultramoderno ainda obedece às mesmas causas que eu identifiquei há mais de 2000 anos. Agora pense em você. Sua matéria é feita de células, carne, ossos. Sua forma é seu corpo, sua psique, sua individualidade. Sua causa eficiente, seus pais, seus hábitos, suas experiências. Mas a causa final, essa é a pergunta mais profunda. Para que você existe? Se você souber responder essa última, você sabe o que está fazendo neste planeta. E um filme? Matéria, arquivos digitais, imagens, som, forma, roteiro, direção, montagem, causa eficiente, diretores, atores, técnicos. Causa final, emocionar, informar, entreter, inspirar. Um hospital. Matéria, concreto, equipamentos, pessoas, forma, organização funcional, corredores, leitos, causa eficiente, arquitetos, médicos, gestores. Causa final, salvar vidas. Tudo pode ser lido com essas 4 lentes. Eu acreditava que o mundo não é um caos, é uma ordem compreensível, se você souber onde olhar. E mais, quando você entende as 4 causas, você não apenas entende o mundo, você começa a entendê-lo com propósito. E isso, meu caro ouvinte, é a chave da sabedoria. A busca pela excelência, como viver segundo Aristóteles. Depois de tudo isso, talvez reste a pergunta mais importante. Como viver bem? Eu passei a vida buscando essa resposta e descobri que viver bem não é viver com prazer, nem apenas com riqueza, nem com fama. É viver com excelência. Em grego, chamamos isso de arete. A virtude, a plenitude, o florescimento. Tudo tem uma função. O olho serve para ver, o martelo para bater, o coração para bombear sangue. Mas e o ser humano? Qual a função de um ser humano? Para mim, é usar a razão para viver de forma virtuosa. É alinhar seus atos com sua essência mais nobre. Imagine uma vida onde cada decisão é guiada pela sabedoria, pela justiça, pela coragem e pela moderação. Essas são as virtudes. E são elas que constroem uma alma forte, equilibrada e feliz. Sim, a felicidade, ou como eu dizia, a eudaimonia, não é um presente, é um trabalho diário.
É o resultado de viver de acordo com sua melhor versão. Você quer ser feliz? Então cultive o hábito do bem, torne-se excelente em ser humano. E lembre-se, a excelência não é um ato, é um hábito. Seja justo não uma vez, mas sempre. Corajoso não apenas quando convém, mas até quando dói. Sábio não só nos livros, mas nos gestos do dia a dia. E tem mais, ninguém floresce sozinho. A vida virtuosa também é uma vida com os outros, na polis, na amizade, no amor, no diálogo. Somos feitos para a comunidade, para a convivência, para a partilha da razão. Se você entendeu minhas 4 causas, então aplique a última a si mesmo. Qual é o seu fim? Para que você existe? E o que pode fazer hoje para se aproximar dessa resposta? Essa, meu caro, é a verdadeira filosofia. Não um exercício de palavras, mas um guia para viver bem. Críticas modernas e por que Aristóteles ainda importa. Talvez você me ouça e pense, mas Aristóteles, o mundo mudou. Sim, mudou muito. Hoje vocês têm computadores, aviões, satélites, redes sociais, inteligência artificial, vivem em velocidade, estão sempre conectados, têm respostas rápidas. Mas deixe-me dizer uma coisa: os dilemas mais profundos continuam os mesmos. Vocês ainda perguntam: quem sou eu? O que é real? O que é justo? Como viver bem? Qual o sentido disso tudo? E é aí que eu entro. Claro, muitos me criticaram. Aristóteles acreditava em um mundo com propósito intrínseco. Hoje sabemos que o universo não tem direção nem fim determinado. Mas veja, mesmo que a física moderna não precise de causas finais, a alma humana ainda precisa. Vocês ainda buscam sentido, ainda buscam propósito, ainda querem florescer. Outros disseram: Aristóteles era limitado, ignorava a igualdade, a liberdade individual, a diversidade. Sim, eu fui filho do meu tempo, mas a beleza da filosofia é que ela evolui. E mesmo assim, minhas ideias sobre virtude, razão, propósito ainda servem como bússola ética num mundo sem direção. Vivem num tempo onde tudo é rápido, mas raso, onde há excesso de informação e falta de sabedoria, onde se fala muito, mas se pensa pouco. Por isso ainda importo, porque minha filosofia é um convite à profundidade, não para negar a ciência, mas para integrá-la à ética, não para rejeitar o progresso, mas para perguntar: progresso, para quê? Então, mesmo 2 milênios depois, eu sigo aqui, na dúvida de um estudante, na escolha de um político, na coragem de quem busca a verdade. E termino te dizendo: não é porque o mundo mudou que a verdade deixou de importar. Viver bem continua sendo o maior de todos os projetos. E se minha filosofia te ajudar nisso, então ainda valeu a pena nascer em Atenas. A voz de Aristóteles no século XXI. Viajamos da matéria ao propósito, da forma à excelência, do antigo ao agora. E talvez, neste instante, reste uma pergunta: por que tudo isso importa? Importa porque você vive, e tudo o que vive tem forma, matéria, movimento e fim. Importa porque você quer entender, e só quem busca sentido é capaz de viver com profundidade. A minha filosofia não é um museu, é uma lanterna. Ela não serve para te aprisionar ao passado,
mas para te ajudar a andar no presente com mais clareza. E se você aprendeu a olhar o mundo com os olhos de quem busca as causas, então você aprendeu a ver de verdade. Cada decisão, cada escolha, cada caminho tem um porquê. E mais do que isso, tem um para quê. Se você conseguir responder a essa pergunta, para que eu estou aqui? Então, você não será apenas mais um no mundo. Você será alguém que floresce. E como eu sempre disse, onde se cruzam os seus talentos com as necessidades do mundo, ali está a sua vocação. Obrigado por me ouvir. E lembre-se, a verdadeira sabedoria não é saber muito, é saber viver bem. Para mais abstrações, inscreva-se.